Olá, a indústria está on e eu, Sandra Persen, também estou on, conversando com vocês. Hoje, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Pauta boa para a gente conversar com o nosso vice-presidente Flávio Hassi, que também é presidente do Conselho Temático do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Sandra? É um prazer estar aqui no Indústria Tá On, falando com você e com todo esse público que costuma nos assistir. Flávio Hassi, que acaba de chegar de uma viagem ao Texas, viu muita coisa por lá, vai trazer muitas novidades para a gente, mas principalmente em relação a toda essa situação que vem cada vez mais crescente de desenvolvimento sustentável, principalmente na indústria. A indústria é cada vez uma indústria mais verde. Tudo isso e muito mais a gente vai saber daqui a pouquinho com Flávio Hassi. É só rodar a vinheta. A indústria está on e hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, recebendo com muita alegria nosso vice-presidente Flávio Hassi, que também é presidente do Conselho do Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui da FIEG. Flávio, o Conselho do Meio Ambiente sempre foi um conselho atuante, mas agora a exigência em relação à atuação desse conselho, ela tem sido muito maior por conta de uma exigência do próprio mercado. Como que está essa relação hoje dessa indústria mais sustentável? Sandra, você tocou num ponto muito importante. Eu faço parte do Conselho do Meio Ambiente há muito tempo, né? Mesmo antes como integrante, como vice-presidente e depois como presidente. Mas uma das primeiras atitudes que nós tomamos no Conselho foi mudar o nome dele. O Conselho se chamava Conselho Temático de Meio Ambiente. E quando nós assumimos, falou, não é mais isso que a gente tem que olhar, nós temos que olhar sustentabilidade. Então, nós mudamos, né, fizemos proposição e acabamos mudando para Conselho Temático, para Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade, aqui da Federação das Indústrias. Mas o que isso tem a ver? O que essa questão semântica tem a ver com o que nós estamos, né, tratando aqui? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Para ser mais sucinto, que no passado não muito longínquo, né, no passado recente, a gente estava aprendendo ainda, eu digo a gente como sociedade, estava aprendendo sobre essa coisa de meio ambiente, sobre essa coisa de sustentabilidade. Isso é uma coisa relativamente moderna, né? Você tem o Código Florestal, você tem essas legislações de uso da água, você tem as legislações com relação à logística reversa, tudo coisa muito recente. Então, quando eu falo recente, é coisa de 50, 40, 30, 20, 10 anos para cá, né? Que a gente veio chamando atenção para isso. E ao longo desse percurso, ao meu ver, tivemos alguns equívocos que foram sendo corrigidos, né? Nessa caminhada. Então você tinha ali, às vezes ali, a mata isso, a floresta aquilo, como um principal ator daquilo, né? Da preocupação das pessoas. E com o passar do tempo, tinha a questão do degelo, né? Já teve muita coisa, você lembra? O efeito estufa, o gás CFC. Então você tem sempre essa... Aí sempre teve aqueles que acreditam, os que não acreditam. O pessoal do contra sempre vai existir, né? Aqueles que vão contra a ciência, contra a lógica, contra o que a gente pode ver, né? Tem gente aí que tá achando que a Terra ainda é plana até hoje, né? Pensa, o Galileu deve revirar lá. Mas, então, ao longo dessa caminhada, vamos pensar para a maioria das pessoas, a gente foi entendendo que no centro dessa questão tinha que estar o ser humano. O ser humano tem que estar no centro dessa questão. E isso faz com que a gente olhe para essa questão de uma forma diferente. Olha, o ser humano tem que estar no centro dessa questão. Mas se o ser humano estiver no centro dessa questão, a gente vai desmatar tudo, fazer tudo e usar todos os recursos de qualquer jeito, porque tem que... Não. Ele está no centro dessa questão. Então tem que olhar isso com longevidade. Tem que olhar isso com perenidade. Então nós entendemos que a atividade humana, seja qual for, o dia que você nasce já causa impacto ambiental. Então não é não causar impacto ambiental, é mitigar os impactos ambientais causados, é utilizar os recursos naturais da melhor forma para que a gente possa tê-los com mais abundância, por mais tempo, sem gerar prejuízo para ninguém, para o nosso habitat, para o mundo. Então, é o ser humano no centro disso, né? Então, é viver de uma forma cada vez mais sustentável.
Então, economicamente, ambientalmente, socialmente. Então, eu acho que tem evoluído muito. Acho que nós estamos no caminho certo com essa coisa do ESG. Então, o ESG é exatamente isso, né? É meio ambiente, é a questão social e a questão de governança nas empresas para que garantam que as políticas sociais e ambientais das empresas continuem se perpetuando ao longo do tempo, né? E sejam sustentáveis também economicamente. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Uma coisa ou outra vai ter sempre que ter um ajuste, mas não adianta, né? Para toda caminhada tem que dar o primeiro passo. Acho que essa estrada já está sendo andada no rumo certo. Agora, o ISG também é uma coisa muito, muito recente. Recente. E muita gente ainda acredita que a implementação de políticas de ESG dentro de uma empresa, por menor que ela seja, né, da pequena à maior, ainda é tida como gasto. Tanto que muitas pequenas empresas, pequenas indústrias, acreditam que elas não têm capacidade financeira orçamentária de implementar políticas de sustentabilidade, quando isso, na verdade, vão desde pequenas práticas até a práticas mais elaboradas, né? O que hoje você, como presidente do Conselho do Meio Ambiente e Sustentabilidade, diz para esses empresários? Eu vou dizer não como presidente do conselho, vou dizer como empresário, que eu acho que é melhor, né? Sim, eu acho que o ESG, a nomenclatura é moderna, mas as práticas não são. Por que eu digo isso? É só reuniu numa sigla só aquilo que a gente tinha que tomar cuidado e ter atenção dessas empresas. O Brasil tem uma legislação ambiental, social muito dura até muito dura. Então, o Brasil precisa de evoluir um pouco em governança. As empresas têm aí um problema de governança ainda, principalmente as pequenas e médias. Agora, na parte social e ambiental, as empresas brasileiras são muito boas. São muito boas. Mais do que a maioria dos outros países. Por quê? Na sua empresa, se você já cumpre as regras sociais lá, os planos, né, aqueles que a legislação trabalhista determina, e a legislação ambiental, você já está cumprindo o ESG quase na totalidade dele. Porque a gente tem, então, o ESG eu estou falando na totalidade, mas ele é um parâmetro de você para você mesmo. Então é evidente que você tem os critérios mínimos, mas ele é o seguinte: como é que eu estou hoje nos aspectos sociais, ambientais e de governança, e como é que eu quero estar amanhã? O que eu vou fazer? Quais são as políticas que eu vou implementar para estar melhor nesses indicadores, nesses KPIs, daqui a um pouco, daqui a um tempo. Então o ESG é isso, né? Ele é um processo de evolução contínua. Tem alguma coisa para melhorar nele? Tem, mas eu acho que nós estamos, como diz, no rumo certo. Aí você me perguntou, isso é um gasto? De certa forma, pode até ser, mas ele deve ser encarado como um investimento. Um investimento. Por quê? Mas o consumidor também tem que ser educado para entender que consumir produtos de empresas que têm as suas práticas corretas tem seu custo. É um custo. Isso tem uma, né? Sim. Porque, de certa forma, se você endurece muito a legislação e penaliza muito aqueles que querem cumprir essas regras, você encarece o processo produtivo. Se você encarece o processo produtivo e não fiscaliza quem está fazendo de forma errada, você está estimulando a concorrência desleal. Que é aquele que faz errado, que faz mais barato, vai colocar um produto mais barato e o consumidor, a gente sabe da dificuldade do consumidor, vai escolher um produto um pouquinho mais barato, mas às vezes por trás tem alguma coisa ali que não é muito legal. Devido à proporção que acontecia com a China, que a China produzia tudo em larga escala. Então a consciência do consumidor é uma parte importantíssima do processo de sustentabilidade. Porque no primeiro momento você tem um custo realmente de investimento para que essas políticas e práticas sejam. O que já tem se mostrado, tem muitas análises macroeconômicas que mostram que isso, a médio e longo prazo, se torna até mais barato. É mais fácil e mais fácil não, mas é um pouco mais barato. E como é mais sustentável, você aumenta a perenidade daquele processo produtivo e aí você tem um produto com mais longevidade e o consumidor mais afeito àquele produto. Então você consegue valorizar um pouco mais também a sua marca, a sua empresa como negócio, e isso traz um retorno não financeiro importante para a sua empresa. Agora, empresas que têm... Financeiro e não financeiro. Empresas que têm alguma pretensão de exportar, de comercializar com o mercado externo, aí essas
são obrigadas mesmo a aderir a esse processo do ISG. Sandro, esse aqui é um papo de empresário para empresário, não é para, como diz o ditado, para inglês ver, né? Então a gente tem que ser muito transparente. Vou antes disso. Empresa que quer captar recurso no mercado, não existe outra alternativa a não ser ter as práticas ESG claras e expostas. O ESG começou a ser implementado da forma como ele é hoje por conta disso mesmo. Porque quem emprestava dinheiro para as empresas não queria ter o risco de não receber. Uhum. Então, se você tem um problema ambiental muito sério, a empresa entra em dificuldade ou entra em falência e acaba aquele que emprestou dinheiro para ela não recebendo. A mesma coisa com os riscos sociais, né? Então, o ESG nada mais foi do que uma imposição, por assim dizer, do mercado financeiro. Falou assim, olha, tá bom, eu tô vendo seu balanço, eu tô vendo sua contabilidade, eu tô vendo sua margem de contribuição, eu tô vendo seu EBIT, eu tô vendo tudo aqui. Mas como é que você tá tratando seus colaboradores? Tem um risco aqui embutido nisso? Como é que você está tratando o meio ambiente? Você tem um risco aqui de um vazamento, de alguma coisa aqui que vai te inviabilizar? Porque tudo isso é Claro, parte de uma gestão de crise. Exatamente, da gestão de riscos, na verdade. Gestão de risco. Então, eu vou antes disso, não é nem se quiser exportar ou não. Isso aí não vamos nem dizer. Antes disso, mercado interno, se você quiser captar dinheiro, os bancos já estão mandando lá para qualquer coisa o formulário de ESG, e se for para buscar em fundo, mais ainda. Mas tem uma boa notícia. Existem fundos já voltados para ESG, com dinheiro um pouco mais barato para empresas que são boas no ESG. Que são sustentáveis, que oferecem isso, que pensam nisso melhor. Então, quando a gente pensa sempre na dificuldade, por trás dessa dificuldade tem uma grande oportunidade também. Então dá para o cara dar um salto, sair na frente, cumprindo aí as suas políticas sociais e sustentáveis e de governança, e buscar um dinheiro mais barato no mercado, que tem muita grana aí sobrando em fundos voltados para empresas com práticas ESG. Falando em práticas ESG, uma das alternativas, porque quando a gente fala em produção sustentável, uma das alternativas que o empresário tem são essas práticas, essas empresas de compensação seja por carbono, né, de compensação de emissão de carbono. Você acredita nisso? Aqui em Goiás, eu acho que ainda não... Sandra, esse foi um assunto muito tratado na COP. Ano passado nós tivemos a oportunidade de participar da COP, e o mercado de carbono foi muito tratado. No Brasil, ele carece ainda de regulação. Eu acho, agora essa aqui é a opinião do Flávio, tá? Eu acho muito difícil o mercado de carbono, assim, do jeito que ele está entabulado para acontecer. Por quê? Porque um país como o Brasil, por exemplo, vai ter que receber muito dinheiro. E eu não sei se os países desenvolvidos que estão dispostos a pagar pelo tanto de carbono que eles estão emitindo. Porque eles emitem muito mais carbono. A gente, na verdade, é um compensador. Né? A plantação de cana, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, tem carbono negativo. Ela já consegue remunerar alguma coisa por isso. Então, quando a gente fala assim, olha, eu tenho esse espaço aqui que eu posso desmatar legalmente, né, permitido aqui legalmente, mas porque vai gerar tantos trilhões de receita para minha sociedade, para o meu povo, o cara fala, não, mas não desmata não. Eu falo, tá bom, só que isso gera tanto, você vai me pagar por isso? Ah, não vou, então. Não tem jeito. Então, eu acho que do jeito que tá, quando eles fazem a conta, por isso que eles estão enrolando um pouco, eles vão ter que dar muito dinheiro para os países como o Brasil. Vou dizer o Brasil, por exemplo, que é o nosso foco, né? O Brasil é um país que tem aí 80% quase da sua matriz energética limpa, renovável, seja fotovoltaica, seja eólica, seja hidroelétrica. Então, é uma matriz totalmente limpa e renovável. Tem 50% do seu território preservado, mais 50% do seu território preservado. Então é um país que está muito bem. A gente fala mal do Brasil porque a gente quer falar. Mas se você comparar o Brasil com qualquer um dos outros países aí desenvolvidos que estão com... O Brasil é muito melhor em um monte de coisa. Se a gente pudesse usar essa emissão de carbono, né, essa compensação de carbono como ativo, o nosso PIB é lá para cima. É um grande ativo, né? Mas as outras nações percebem isso como né, um custo para elas. Então, zerar essa emissão de carbono, compensar essa emissão de carbono, é uma das dificuldades, um dos desafios da humanidade para os próximos anos. Isso não tem jeito de não fazer. Mas como fazer e quem vai pagar por isso, quem vai receber por isso, ainda é um jogo aí de
de xadrez internacional que quem sabe que vai ter que pagar sabe já disso e tem força para enrolar. E quem vai receber não tem muita força para apertar para receber. Sabe? Agora, isso também força os estados, força o país a desenvolver políticas, né, de incentivo à produção verde. Sim. No caso de Goiás, recentemente foi assinado vários protocolos de hidrogênio verde. Como é que você... Já existem... O Senai mesmo aqui tem um estudo, desenvolvendo um estudo de hidrogênio verde, mas é muito incipiente ainda. De que forma que você vê que a gente pode aproveitar essa Eu acho que o hidrogênio verde para Goiás tem algum sentido na questão do etanol, porque existem vários níveis de hidrogênio, mas eu vejo com mais tranquilidade o hidrogênio verde na costa brasileira, principalmente no Nordeste, ali na Ceará. Onde já tem, né? Ceará, onde você tem a produção eólica muito forte, então é uma energia que você consegue transformar em hidrogênio verde e uma energia que você consegue transportar ela com mais facilidade. Então eu vejo isso com muita tranquilidade. O Centro-Oeste, é evidente que a gente tem a questão hidrelétrica muito forte, tem que continuar existindo, mas a questão fotovoltaica também no Centro-Oeste é algo impressionante. A gente tem sol, né? Até de noite aqui em Goiás, né? Então isso é muito importante. Agora, trazendo para a nossa realidade aqui, Sandra, o que a gente tem que se preocupar, assim, que são preocupações prementes aqui rápido. Logística reversa, foi recentemente feito aqui, né, um decreto sobre logística reversa, isso é uma coisa para o empresário se preocupar. E também questão sobre o uso da água, né, a cobrança pelo uso da água. Então são duas frentes de trabalho que a gente vem tendo aqui na FIEG, né, como a nossa parte de representação institucional, lutar pelo interesse da sociedade, das empresas, das indústrias, principalmente, e da sociedade como um todo, né? Porque a gente não é uma parte isolada disso, a gente é um ator nessa peça toda aqui, que é o nosso estado, nosso país e depois o nosso planeta, né? Então, fazendo essa parte nossa de defesa de interesse, a gente lutou muito e acho que saíram 2 decretos muito bons. Aqui vai até um elogio ao governador e a equipe dele, né, a secretária, a doutora Andréa Vulcanes, que ouviu o setor produtivo na elaboração desses 2 decretos, também o Ministério Público, o doutor Juliano, participou ativamente dessas discussões e tal. Então foi um decreto, digamos assim, construído a 4 mãos. É evidente que nem todas as demandas que nós fizemos foram atendidas, mas é natural, né? Também soubemos convencer e ser convencidos também, né? Mas, no geral, foi muito bom. Então, fica aqui esse elogio, porque quando o poder público entende a necessidade de ouvir o setor produtivo nessas questões, é muito mais fácil que elas saiam já com um formato mais adequado para serem cumpridas, né? Então, que a sociedade toda se aproveite disso. Então, são 2 questões muito importantes. Na questão da logística reversa, como que ficou hoje para o empresário? Esse decreto prega que... Ele vai pegar quem produz embalagens, né? Especificamente alguns tipos de embalagens. Aqui não dá para a gente falar de tudo. Mas você vai ter que pegar... Então, eu vou tentar explicar de uma forma muito simples. Você produz lá 100 embalagens, né? Ou você vai ter que ou recolher ou dar a destinação correta para pelo menos 22% dessas embalagens. Então, de 100, 22 você vai ter que ou pegar de volta ou dar a disposição correta. Pode ser para reciclagem ou pode ser num aterro. Mas você vai ter que comprovar que foi... responsabilizado que foi dado a destinação correta para pelo menos 22% daquelas embalagens. 22% é a regra geral. O doutor Juliano, Ministério Público, falou uma coisa e a gente teve que concordar. Falou assim, por exemplo, o papelão, o índice é 60%. Então, não há por que fazer uma legislação onde o índice seja menor que 60%. Sim. Então, é no mínimo 22%, mas para um ou outro produto que já esteja acima desse percentual, vai ser considerado esse percentual aí. Isso é uma oportunidade também. Você tem as cooperativas de catadores que vão ter oportunidade com isso. Você tem a reciclagem, tende a crescer com isso. Isso é muito bom para a sociedade como um todo, né? Então, você pegar um material nobre, às vezes, e enterrar ele, jogar no aterro, é ruim, porque o aterro sanitário é um espaço caro, né? E que não gera nenhum recurso depois disso. Quando você pode reutilizar e reaproveitar aquele material na cadeia produtiva. Então, a política de logística reversa
foi implementada, muitas empresas já tinham, mas agora ela é para todo mundo, ela é lei. Então foi muito interessante. Também conseguimos debater bem ela e colocar alguns pontos importantes para a gente, que estava vindo meio enviesado, mas no final também ficou interessante. Por parte da FIEG, assim, quais foram as grandes conquistas em relação a esse projeto? Olha, eu vou dizer, talvez a maior de todas, é que no final disso, queria se vincular a renovação da licença ambiental ao cumprimento. Eu ia falar do comprometimento. Ao cumprimento das metas de logística reversa. Nós falamos que isso seria injusto. Então não é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tem que cumprir, tem as penalidades para quem não cumprir, tem os custos para quem não cumprir. Mas agora não pode inviabilizar a atividade como um todo. Por quê? Quem é um distribuidor? Isso ia afetar muitas indústrias. Porque a indústria que está instalada em Goiás seria penalizada com essa regra. Mas um distribuidor que vende aquele mesmo produto aqui em Goiás não seria. Porque a indústria que teria que... Ele não tem licença ambiental. Então ele não sofreria essa pena. Não teria isonomia. Entendeu? Nenhuma. Os estados lindeiros também, que implementaram essas políticas, não colocaram essa regra. E a gente soube explicar isso e mostramos isso. Isso foi um ponto controverso que foi levado até o final. E nós falamos, olha, é aquela coisa que eu disse. Isso vai gerar uma concorrência desleal. Você vai estar penalizando aquele que está fazendo certo e deixando aquele que está fazendo errado com um custo menor, vai vender mais produto e ao passar do tempo ele vai matar aquele que fazia certo. Sem contar que ia afugentar indústrias daqui. Exatamente, é isso. Ao pouco você vai matando seu estado, diminuindo o trabalho, diminuindo o emprego, diminuindo a geração de riqueza. Então seria muito ruim para o estado como um todo e para as indústrias do estado. Que ótimo, que bom. Que bom que teve esse entendimento. É por isso que a gente tem que reconhecer quando o poder público ouve e entende e sabe ser convencido também, né? Em relação à cobrança do uso da água, você particularmente teve uma atuação muito forte em relação a esse decreto. Sim, tivemos sim. Esse com relação ao uso da água também. Esse foi diferente. Esse já tinha uma política nacional também com relação a isso. O Ministério Público lá atrás entrou com uma ação de obrigação de fazer para o Estado. O Estado foi condenado a fazer. E na audiência lá de conciliação, eles falam, então vamos fazer em tantos dias e tal. A gente veio discutindo isso, nós viemos discutindo isso e tal. O Estado também abriu uma consulta. Nós aqui nos nossos sindicatos repassamos essa consulta, lemos tudo, trabalhamos aqui com a nossa equipe para adequar isso. Ficou um decreto bom, um decreto adequado. Ainda tem algumas coisas que eu acho que deveriam ser diferentes, que eu defendo uma coisa diferente, mas não dava tempo de mudar. Mas dá pra gente trabalhar nisso. Então ficou relativamente bom, as regras ficaram boas, o valor da cobrança ficou um valor também razoável, né? E não que eu defenda a cobrança, o aumento de tributos ou custos, mas isso de certa forma faz com que você tenha um uso mais inteligente da água, um uso mais racional da água. Acho que eu não acredito que a água é um recurso finito, mas na verdade você não pode poluí-la, né? Porque ela é um ciclo, mas ela acaba que não está onde você queria que ela estivesse pelos grandes aglomerados urbanos, né? Mas eu defendo ainda que você tinha que cobrar, na verdade, pelo efluente. Era pela qualidade do efluente. Então, se você capta água de X jeito e joga água, né, seu efluente melhor em qualidade do que você captou, você não precisa pagar. Você tinha que ser incentivado, você tinha que receber. Você está fazendo tratamento de água. Você está fazendo tratamento de água. Ah, Flávio, mas tem empresas que captam e não tem efluente. Tudo bem, essa vai pagar ali pelo uso, né? Mas as que tem captação e efluente, você tinha que regular, era a qualidade do efluente. Porque aí você ia fazer com que, ao longo do caminho, você tenha uma série de pequenas estações de tratamento de água. As indústrias, em geral, as empresas, se tornariam pequenas. O benefício seria muito maior. Para a sociedade, né? Eu acho que é muito mais importante você ter uma água com qualidade do que necessariamente o volume. Você tem que ter qualidade de água também, né? Então, isso ia preservar o volume e a qualidade da água. Flávio, agora, hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente. Muita gente... Chega Dia Mundial do Meio Ambiente, as pessoas só falam desmatamento da Amazônia, essas coisas. Mas o que a gente tem que comemorar e o que é importante levar em consideração para os próximos 365 dias a partir do Dia do Meio Ambiente?
Sandra, aqui vai uma coisa que eu acho que eu vou ser apedrejado aí, né? Mas eu não posso me omitir no que eu acho. Essa questão da Amazônia é uma questão importantíssima. Por vários aspectos que eu não vou nem dizer quais são. Mas ela é tratada de forma equivocada em muitas vezes. Nós temos que separar o desmatamento legal do desmatamento ilegal. Não há que se colocar na mesma bandeja as duas coisas. Então, desmatamento ilegal, gente, é crime. E quem faz tem que ser preso, tem que ser multado, ter os bens apreendidos, sem dúvida. Agora, existe o desmatamento legal, que é necessário para o desenvolvimento do país. Para a produção de alimento, né, para a produção de bens naturais, extração mineral. Então, a gente tem que separar o desmatamento legal do ilegal. Sim. Né? A gente tem as queimadas regulares, as queimadas criminosas, né? Então, como método, isso está errado. Agora, nós temos que entender que o bioma amazônico é um bioma importantíssimo para o mundo, mas para o Brasil. Aí precisa de um pouco de ufanismo nosso, entender que aquilo é nosso, e temos que usar ele da melhor forma para gerar qualidade de vida para a nossa população. Então nós temos que usar isso da forma correta, da forma adequada. E eu não estou defendendo o uso aqui de desmatamento ilegal, não é nada disso, é o contrário. Eu acho que é uma população pobre naquela região, e no Brasil em geral tem muita gente que morre de fome, morre por falta de remédio, por falta de atendimento, por falta de saneamento básico. Não dá para fechar os olhos para isso. Não dá para fechar os olhos para isso e fingir que isso não está acontecendo. Isso acontece. Aqui morre criança, mulher, menino, todos os dias de desnutrição, por conta de doenças, falta de saneamento básico, tudo. Então nós temos que usar um recurso natural importante que nós temos, de forma sustentável, para gerar riqueza para essa população também. Não dá para a gente comprar um discurso equivocado com relação a isso, de um ou outro que às vezes não quer que a gente se desenvolva, ou não quer que a gente use em benefício da nossa população esse recurso, porque é importante que a gente entenda que a nossa população carece de melhoria de condição social. A gente precisa salvar a vida de muita gente aqui, Sandra. Então, assim, da forma correta, da forma sustentável, sim, claro, mas pensando no bem da nossa população, o ser humano como centro disso, né? A vida como centro disso. A vida humana é o bem mais importante que nós temos, né? Não adianta preservar e não usufruir, né? Isso, é exatamente isso. Então, assim, você não pode dilapidar, acabar, não é isso que eu estou defendendo aqui de forma alguma, mas temos que saber como usufruir de forma adequada para melhoria de vida da nossa população, para salvar a vida da nossa população. Principalmente em relação à pesquisa. Tudo, Sandra, tudo. Né? Você tem exploração mineral, você tem lá criação, tem tudo. Você tem guaraná, açaí, um monte de coisa lá que dá para fazer. Fármacos, né? Indústria fármaca. Olha, é algo assim que eu acho que não dá para imaginar o tamanho da riqueza que nós temos, mas temos que usar da forma correta. Da forma correta. Flávio Rassi, nosso vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Uma mensagem final para o nosso ouvinte, nosso podcast ou do nosso Indústria Taon no YouTube? Sandra, é porque você me falou uma coisa importante aí de sustentabilidade, né, e de incentivo, então eu vou deixar uma mensagem que eu acho muito importante. O que nós, como sociedade, como empresários, como pessoas, como cidadãos, temos que trabalhar é o seguinte: nós temos que sair, nós temos que pressionar os entes públicos, né, os poderes públicos, para quê? Porque a gente saia dessa fase da proibição, do não pode, para o pode de que jeito. Então nós temos que sair da fase da proibição para o incentivo. Nós temos que incentivar as pessoas no Brasil a trabalharem, a produzirem, a empreenderem da forma correta e assim criarem suas famílias, seus filhos e terem prosperidade. Então, aqui no Brasil, a gente chegou num ponto que proíbe tudo, mas não pune ninguém. Então, eu acho que a gente tem que dar um passo diferente. Vamos deixar as pessoas fazerem do jeito certo, vamos deixar as regras mais claras, sem muita discricionalidade, né, do poder público, deixar as regras mais claras e vamos falar, não é que não pode, pode como? De que e vamos forma incentivar que é as pessoas que façam da forma correta. Nós temos que sair da fase da punição para ir para a fase do incentivo. Só assim nós vamos nos desenvolver como nação. Muito bem, Flávio Rassi, vice-presidente da FIEG, presidente do Conselho Temático do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Obrigada pela presença aqui no nosso Indústria Taon. Sou eu que agradeço, Sandro. Muito obrigado a você e todos que nos assistem. E conte comigo sempre quando precisar. Já estamos contando. E vocês também, viu? Precisarem do apoio da FIEG, do SES, do SENAI.
para essas questões de sustentabilidade, ESG, estamos aqui prontos para atendê-los. Se tiver qualquer dúvida, se quiser saber mais sobre sustentabilidade, sobre como fazer o certo, né, Flávio Hassi? O certo do jeito certo. Entre em contato com a gente, deixe o seu like, compartilhe com os amigos esse programa se você gostou. Se não gostou, avisa a gente também que a gente muda, né, Flávio? Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso, para te servir. Nós também temos o ser humano no centro da nossa meta. Obrigada a você, obrigada pela audiência. Na próxima segunda-feira a gente volta com mais informações e novidades. Obrigada e até lá.